O Até Sim Pode Casório recebe Marcelo César Ribeiro, fotografia e vídeos para casamento. Um dos profissionais de mais destaque de Ribeirão Preto, trabalhando com pessoas de todos os tipos. Marcelão, seja bem-vindo, meu amigo. Ô André, satisfação é toda minha estar aqui. Obrigado, Marcelo. Cara, falar de fotografia de casamento é sempre algo maravilhoso, porque tá ali guardando momentos eternos que vai passar por uma vida e por gerações. Marcelo, se apresenta para mim, conta um pouquinho quem é Marcelo César Ribeiro. Fotografias, Estúdio Foco. Estúdio Fox, fotografia e filmagens. Bom, Marcelo, eu tô amanhã faço 53 anos de idade e tenho 33 anos de profissão. Eita! Parabéns, Comecei, parabéns. obrigado. Comecei fazendo a parte de vídeo, né? E com o tempo migrei para fotografia, então assim, é algo que eu me apaixonei, né? Porque é muito bom você poder estar ali registrando o melhor dia da vida da pessoa, né? E contando uma história. Então, através da fotografia a gente consegue contar uma história. Então, eu amo o meu trabalho, eu amo fazer o que faço e estamos aí na caminhada, fazendo foto, fazendo vídeo, cobrindo eventos. Que bacana, Marcelo, Marcelo, é, quando nós falamos de fotografia de casamento, a gente tem aí um mercado gigantesco, milhares de profissionais. E cada profissional tem o seu diferencial, tem o seu feeling. Hoje, como que você determina esse feeling seu, esse caminho que você segue? Como é o seu trabalho? Tá. Eu acho que o meu feeling começa a partir do atendimento, né? Então, a empatia que eu já tenho com o cliente no primeiro contato, eu acho que já é assim algo fundamental. O conhecer o cliente, tentar entender o que ele busca, o que ele procura para o casamento dele, né? Então, eu acho que o grande diferencial é isso, é acompanhar, né? Não só aquele dia ali da reunião, o passo a passo, no pré-wed, quando a gente faz o pré-wed, é um dia maravilhoso, que a gente passa uma tarde junto, aí você tem condições de conhecer um pouquinho mais o casal, né? Então, nossa, é muito bacana. E no dia do casamento você está ali registrando todos os momentos, todos os melhores momentos da vida do casal. Registrando alegria, registrando emoção, registrando tudo, né? Então, eu acho que esse seria o grande diferencial. O trabalho com amor, né? Que é o que eu prezo muito. Eu amo aquilo que faço. Que bacana, que bacana. Eu vi ali no teu. Eu tomei a liberdade, né? De estar baixando alguns vídeos seus do seu Instagram Bacana. para que a gente possa estar mostrando aqui no na nossa câmera panorâmica. Então tem algum material ali seu bem separado que as noivas possam conhecer um pouco do seu trabalho, da qualidade dos seus vídeos, qualidade da sua a excelência daquilo que você realiza quando nós estamos falando de casamento. Hoje a fotografia, ela com o celular, ela perde um pouquinho do brilho, mas o fotógrafo de casamento ele consegue recuperar isso, né? Eu acho que vem para somar. André, na realidade, eu acho assim, hoje, sem registro, ninguém fica, né? Então, tá muito imediato, né? As pessoas querem coisa para agora, né? E eu acho assim, por mais que o pessoal esteja ali registrando com o seu celular, jamais ele vai conseguir um ângulo que o fotógrafo tem, o olhar que o fotógrafo tem, né? Então, ele vai conseguir pegar algum momento, mas não o tempo todo conseguindo extrair o melhor ângulo daquele momento, né? Então, eu creio que, assim, sem ser os videomaker que usa hoje o telefone também para fazer as gravações, mas
eu acho que substitui jamais. Mas isso fez com que a gente se reinventasse. Hoje a gente tem que ter câmera, tem Wi-Fi, então no próprio dia do casamento a gente tem que estar fotografando, já está digitalizando algumas fotos e já postando imediato no próprio dia do evento mesmo, para não ficar muito para trás, né? Porque tem noiva que casa no sábado, no domingo ela já está, já tem alguma foto e tal, então está muito imediato, muito rápido, muito imediato. E aí os convidados tiram a foto, já vai marcando, quer dizer, aí todo mundo posta, só que a gente tem que produzir, tem que fazer uma edição, então por isso que às vezes demora um pouquinho mais, mas alguma coisa dá para a gente conseguir soltar até no dia do casamento. E é legal que também o fotógrafo tem esse trabalho, né? O trabalho da edição, sim, o trabalho da qualidade da foto, sim, sim, o trabalho da sombra, da luz. Esse é o diferencial, né? Coisa que às vezes você está ali pegando até bons momentos com o celular, mas você não tem essa qualidade. Você não tem esse tempo, esse feeling, né? Com certeza, isso é o diferencial total, né? Então a gente estando ali para pegar o melhor ângulo, para buscar o melhor ângulo e pegar a melhor imagem possível do casamento, né? Isso é bacana. Hoje, quando nós falamos de fotografias de casamento, antigamente a gente tinha aquelas regrinhas básicas, né? Aquele passar aquele roteiro que o fotógrafo faz. O que mudou de lá de trás para hoje? Faz o pré-wedding, faz o salão de beleza, faz a igreja, vai antes para a igreja, fica fora. Conta para mim como que é essas histórias. Então, hoje a gente trabalha em equipe, né? Então, assim, dificilmente é feito um casamento que vai um profissional só. Normalmente vai sempre, no mínimo, 2 fotógrafos, 2 videomakers. Então, tudo começa ali no making-off da noiva, a preparação dela, ela se arrumando. Então, a gente marca com 2 horas de antecedência, né, para chegar no salão. A gente não marca muito antes também, para não pegar ela muito crua e também para dar a liberdade de deixar ela um pouco à vontade para fazer ali o dia da noiva, a não ser que ela nos contrate para fazer o dia da noiva. E a gente chega junto com a noiva ou até antes para gravar ela entrando no salão, fazendo o dia da noiva, né? Aí depois, enquanto isso, já tem uma equipe lá onde será o religioso, né, fotografando toda a parte de decoração, porque a noiva, quando ela chega no casamento, já está tudo pronto, já está com os convidados, então são detalhes que às vezes ela não consegue ver a imagem da igreja, por exemplo, a decoração que teve, por exemplo, esse momento do cortejo, da entrada dos padrinhos do noivo. Ela está tão extensa que ela não consegue nem ver a cor. Mas ela, exatamente, mas mesmo não estando tensa, ela vai estar dentro do carro nesse momento. Então, as coisas já estão acontecendo, então por isso que a gente tem que ter esse registro muito bem feito para que depois a noiva possa estar vendo, né, a entrada dos padrinhos, a entrada do noivo, né? E realmente isso é uma realidade. Essa questão da noiva não ver, a maioria das noivas comentava comigo: nossa, Marcelo, eu não vi nada, não ouvi nada, porque ela fica tão ali, focada, né? Que ela não consegue ver. E o bacana de foto e de vídeo é que o vídeo também traz a realidade daquele momento, a música que tocou na entrada. Então isso é muito bacana, ela reviver esse momento depois. Nossa, que legal. E a gente estava falando esses dias com o Samir da Limousine, nosso super parceiro, né? Sim. Um super amigo nosso. E eu estava perguntando para ele, ainda tem aquela coisinha de sair da igreja, parar numa praça, fazer uma foto antes, que antigamente tinha muito isso. Tinha. E eu, como fico dentro do salão fazendo o dia da noiva, que nós já tivemos o prazer de fazer noivas juntos, sim, graças a Deus, sim. Eu não sei mais o que está acontecendo ali. Então é legal a noiva saber o que ela pode fazer ali, sim, ou a hora que ela sai do salão, ou a hora que ela sai da igreja. Então,
Foi uma pergunta interessante porque aconteceu esse final de semana. Eu fiz um casamento em Batatais, né? E a hora que os noivos terminaram o religioso, eles foram até a Praça da Matriz, lá de Batatais, para fazer umas fotos. Aqui em Ribeirão Preto não costuma se fazer muito isso. Eles já vão direto para a recepção, porque os próprios locais hoje em Ribeirão, eles nos proporcionam um lugar bacana para fazer uma sessão de foto. Mas, por exemplo, quando eu trabalho com o Samir e quando a noiva, tudo é combinado antes, com o cerimonial também, porque a gente não pode atrapalhar também o andamento do decorrer da festa, porque é tudo cronometrado, para eles não perderem a festa também. Mas, por exemplo, eu já fiz casamento que a noiva casou na catedral, aí nós seguimos a limusine, paramos ali na Praça 15, na frente do Teatro Pedro II, fizemos algumas fotos com o casal dentro e fora da limusine e depois seguimos para a recepção. Aí chegou lá, foi legal que todo mundo já estava a postos, tal, a hora que eles entraram, já aplaudiram. Dá esse tempinho, né, dos convidados chegarem na festa, sentarem, se organizar, tudo mais. Sim. Só não pode um convidado mais audacioso sair abrindo o cardápio, né? que a gente já viu isso nos stand-up da vida, né? Sim, sim. Mas eu acho que é mais ou menos essa ideia. E isso é muito legal. Hoje, quando a gente fala em álbum de fotografia, eu sou leigo, né? Meu negócio é preparar a noiva, fazer a noiva, mas é interessante saber como que a gente define o tamanho de um álbum. Ok. Eu acredito que uma noiva não saiba muito disso. Eu tenho 3 pacotes de álbum. Eu tenho um pacote inicial, que ele tem um tamanho, uma quantidade de fotos. Eu tenho um álbum intermediário, que ele tem um pouquinho mais de quantidade de fotos. Esse que você está mostrando é um mini álbum, é uma réplica do álbum grande. Então, esse álbum aqui é um álbum que normalmente os noivos fazem para presentear os pais. Então, além deles terem o álbum maior, eles fazem um menor assim para poder dar de presente para os pais. Então, esse é um mini álbum. E olha a qualidade. E ele é a réplica idêntica do álbum menor, do álbum maior. Perdão. Uma qualidade surpreendente. Muito bacana. E as fotos estão lindas. Obrigado. Parabéns. Olha isso. Então você vê que hoje as fotos são diagramados, né? Ele é bem diagramado e aí aqui já não tem uma quantidade de foto pequena que eu estou percebendo. Não é aquele negócio... O nosso álbum hoje, inicial, ele começa com 60 fotos, né? Cada imagem dessa ela é contada como uma foto. A gente consegue fazer fotos panorâmicas também no álbum, né? E então eu tenho o meu primeiro álbum 60 fotos, a minha segunda opção são 70 fotos, e esse álbum maior eu começo ele com 100 fotos. E aí o que vai mudando são os modelos, né? Por exemplo, esse é a capa fotográfica com revestimento em tecido. Esse aqui, um dos grandes diferenciais é a capa dele. A capa dele, ele é em acrílico, ó, com canto arredondado. Olha a qualidade desse álbum. Aí ele já é um tamanho maior, ele é um 30 por 30, 30 por 60 aberto. E a lateral aqui, ó, ele é dourado, ele pode ser da cor que o cliente escolher. Tem ele prata, como tá esse aqui, tem ele dourado e outras cores, né? Esse revestimento, eu tenho um catálogo de mais de 30 cores para o cliente poder escolher a cor que ele quer, o revestimento. Então essa é a capa com acrílico. Olha que lindo, gente. Olha que álbum mais maravilhoso. Por exemplo, essa noiva, ela já gostou de bastante fotos do making off, que é a preparação dela. Você viu que ele abre total, né? Então, só do making off tem 2 lâminas, ó. Isso a gente chama de lâmina, né? Aí, enquanto isso, já tinha uma outra equipe lá na igreja. A qualidade das fotos, que lindo que fica no álbum. Gente, isso é maravilhoso. É bem diferente da foto só digital, né? Então é bacana
o cliente ter um álbum, né, para poder, enfim, ter a recordação, né? Sim, gente, muito lindo. Isso é um material bonito. E aí você começa com 60 fotos e a gente chega até... Então, esse álbum que eu chamo de entrada, ele é um álbum que ele tem 20 lâminas, né? E aí o céu é o limite. Vamos supor que lá nós fizemos 1.000 fotos, 1.500 fotos, os noivos vão receber todas as fotos via link Google Drive e de lá eles vão escolher as 60 fotos que é o pacote inicial, mas nada impede de querer colocar 80 fotos no álbum. Esse álbum aqui, por exemplo, eu fecho ele com 100 fotos, ele está com 150 fotos, os noivos compraram 50 fotos extra. Então teria a opção de fazer um segundo módulo desse, né? Ou fazer tudo em um só. Só que quanto mais foto, a minha diagramação fica menor, né? Então, quando os noivos querem mais fotos panorâmicas, que pega a lâmina inteira, aí, às vezes, a gente tem que fazer até 2 álbuns. De repente, a gente faz um álbum para o religioso e outro para a festa. Que bacana, que bacana. E que qualidade, que excelência. Isso é profissional de Ribeirão Preto, gente. Que atende aí, não só Ribeirão Preto, né? Região. Recentemente fizemos um casamento em São Paulo. Enfim, aonde chamar... Nós vamos. Que maravilhoso, que maravilhoso. Ô Marcelo, vamos falar um pouquinho do pré-wed. Tá. O pré-wed, a gente procura marcar com uma antecedência do casamento, às vezes 1 mês, 2 meses antes, né? Eu procuro ver o perfil do casal. Olha, onde vocês gostariam de fazer? O que vocês imaginam para o pré-wed, né? Aí, por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma noiva que ela falou, eu queria fazer no meio de Girassol. Aí eu falei, Girassol ele tem uma temporada, tem uma época certa e tem os lugares certos. Então, como o casamento dela vai ser em agosto do ano que vem, provavelmente vai dar tempo de a gente fazer. Então, a gente tem que esperar, ver aonde vai ter e ir até o local e fazer. Então, a gente vê muito o perfil do cliente, aonde que ele se identifica. Então, eu já fiz em Furnas, no Paraíso Perdido, faço muito aqui no Clube Magic Gardens, que lá tem um paisagismo muito lindo, é um lugar seguro, um lugar bacana também. Simples, né? Então fica, sim, tem uma capela lá, fica muito bonito fazer as fotos lá também. Bacana. E eu já vi que você já tira leite de pedra, né? Com certeza. Eu já vi você tirando leite de pedra. Eu estava dando uma olhada ali no teu material, que nem eu te falei no vídeo panorâmico, e você fazendo foto em raiz de árvore. Então, quer dizer, tirar leite de pedra literalmente. Com certeza. A gente tem um olhar que, assim, é muito interessante. Por mais que a gente faça vários ensaios no local, mas cada casal, e de acordo com o que a gente está andando ali com eles, eu vejo um lugar, aqui dá para fazer uma foto legal. E dependendo de como está a luz e tal, a gente já para ali, vamos fazer uma foto aqui, a gente faz a direção da pose e tal. Porque um ensaio de pré-wed é um ensaio romântico, um ensaio mais trocando olhares, né? Então é diferente de fotos pousadas, olhando para a câmera. Então é mais uma troca de olhares, uma troca de carinho. E quando a gente está fazendo vídeo também, tem uma coisa legal que eu faço, eu peço para o noivo me escrever um texto falando da noiva e a noiva falando do noivo, mas eles não sabem. E aí, na hora, eu pego e gravo esse depoimento deles falando um para o outro. Então, fica bem legal. Que legal. Aí rola uma emoçãozinha, rola. Ótimo. Então, fica bem bacana. A gente trabalha para isso, né? Para criar emoção, para criar esse momento de felicidade. Isso é muito bacana, muito bacana. E bacana também, André, é que vou entrar até no seu ramo agora, eu vou falar um pouquinho do pré-wed. Não, eu quero falar um pouquinho do seu trabalho, do dia da noiva. Hoje as maquiagens são muito resistentes, né? Porque já aconteceu de eu fazer o making-off de a noiva se emocionar no making-off. Por exemplo, até a própria limusine, às vezes a noiva não sabe. Aí a hora que nós vamos pegar a saída dela para ela poder
ver, porque às vezes o noivo que contratou e não falou, faz a surpresa, ali mesmo já chora, tal. Então, hoje as maquiagens são muito resistentes, sim, né? Sim, elas são apropriadas para isso, muito à base de silicone, as melhores marcas, e elas são extremamente à prova d'água. Então, não tem mais aquela base que era extremamente compostas só de óleos que qualquer lágrima tirava. Hoje Eu não. lembro no começo, nossa, eu já gravei noiva que borrava, toda a ficava tudo maquiagem. preto, os delineadores, tudo. Hoje é muito eficiente isso para nós. Adoro. São as partes que eu adoro. Marcelo, quando a gente está falando do pré-wedding, e eu falo que você consegue fazer cenas maravilhosas, a gente vê muito pouco fotos em lagoas, em espaços na nossa região, né? Olha, apesar do pessoal usar muito aquele campus da USP ali, sim, que lá tem o lago sim, lá e sim, tal, sim. mas a Dá gente até vê... para pegar o pôr do sol sim, ali, sim. né? Eu fiz oh meu Deus, Um roteiro? não, eu fiz um pré-wed de uma renovação de votos e foram 38 anos de casado. Só que aí o bacana, eles fizeram um pouquinho diferente. O noivo tem uma lancha e aí eles contrataram um iate. Aí foi o time da noiva ficou nesse iate e os noivos ficaram nessa lancha, né? Então a gente teve que teve uma câmera em cada embarcação, né? E mais as imagens do drone. Então, assim, hoje os noivos buscam lugares diferentes também para fazer esse tipo de ensaios, né? Sim, então, sim. nós Até deslocamos. Porque nossa região aqui é rica para isso. Sim, Capitólio sim, ali, sim. aquela Serra área da Canastra. Sim, é uma região muito rica para isso. Muito bacana. E me conta os contos. O que acontece que não pode acontecer na fotografia? O que não pode acontecer? O que não pode acontecer? Uma vez na catedral, a gente preparado ali para receber a noiva, e entra uma maluca lá e levantou a roupa. Ai, não Deus, pode acontecer de jeito nenhum. Então já aconteceu. Acontece de tudo no nosso Acontece de tudo. E tá ali, todo mundo preparado, olhando para a noiva entrar. E aí, não, né? Esse casamento de São Paulo, por exemplo, tinha uma parede que ela era uma projeção mapeada. Então tinha o nome do casal lá, eles soltaram uma música tal, e aí anunciaram os noivos. Passaram um clipe e, na sequência, os noivos iam aparecer lá em cima, no mezanino, iam descer, né, pela primeira vez, a entrada na festa. Hora que anunciou os noivos, entrou um menininho e ficou ali. Então a cerimonialista estava embaixo, não tinha o que fazer. E a mãe depois até comentou comigo, que eu conhecia, eu não sabia onde enfiar a cara, meu filho lá, e eu não sabia que ele estava lá, o que eu vou fazer e tal. E acontece. Então, assim, são coisas que não poderiam acontecer. Isso é muito bacana. Mas acontece. Nossa, acontece cada coisa. E esqueci a aliança. A aliança já aconteceu no vídeo, uma coisa muito engraçada, porque a gente, quando os noivos vão até o estúdio, a gente dá algumas dicas. Olha, na hora de colocar a sua aliança, ao invés de você segurar assim, você vai estar tampando a aliança, procura pegar ela por baixo, colocar bem devagarzinho, chega aqui no final, para um pouquinho, dá tempo de a gente registrar, dá um beijo na mão. Aí a gente está lá no detalhe, teve um noivo que começou a colocar a aliança aqui, aí a noiva fez isso, começou a colocar aqui, aí a hora que chegou no dedo certo, ela deixou colocar. Então, a gente está ali no detalhe, coitado, a coisa está acontecendo. Imagina como o cidadão não está nervoso numa hora dessa. Exatamente. Gente, é super, super emocionante. Falar de casamento é uma coisa gostosa, porque ao mesmo tempo que a gente vê as pérolas que acontecem, a gente vê a emoção. Um caso do noivo desse ele está extremamente nervoso. Nervoso, com certeza.
A gente estava falando da emoção, né, do nervosismo, que é normal. A pessoa fica nervosa e por isso acontece isso, ok? Não, com certeza. O fotógrafo começar a fotografar e tá com a lente tampada, já vi isso. Bom, Acontece. Tudo pode acontecer. eu já vi alguns rios, por exemplo, já de revelação. Aí vinha um avião assim, que ia soltar a fumaça e tal. Aí a pessoa está ali tocando a bateria e perdeu aquele momento. Então não pode, né? Então hoje, por isso que é importante ter uma equipe, E ter ter um os backups, segundo fotógrafo, né? Não é só para ter ângulos diferentes, acaba sendo uma segurança nossa também. Você sabe que interessante que você falou? Que esses dias eu estava vendo o making off de um videozinho desses de Instagram, e o fotógrafo ele entra na cena com a câmera trava, a câmera acaba a bateria, ele joga a câmera para o lado, já saca outra e já continua na mesma cena. Sim. Então, imagina se numa situação dessa ele não tem a segunda câmera. Já era. É um momento, casamento é um momento único, não tem volta. Eu não posso pedir para o padre, olha, tem como a gente colocar a aliança novamente? Não, e sem dizer que é interessante a gente falar isso para a noiva, porque a noiva precisa ter a consciência do que é ter um fotógrafo no casamento. Sim. Porque às vezes ela acha, eu posso ter um fotógrafo simples. Sim. Uma câmera simples custa 15 mil reais, 20 mil reais. E um fotógrafo para ter duas câmeras, para soltar uma e pegar a outra e continuar na mesma cena e não perder esse momento, o cara tá ali com 50 mil conto no mínimo, pendurado no pescoço dele. Sim. Então, para você ter um investimento de 50 mil reais, não é qualquer pessoa que vai fazer um álbum meia boca. Ele vai fazer um álbum excelente. Só que custa. Sim. Né? Isso é muito importante a gente fazer. Com certeza. Né? E falar isso não é ostentar, é ser realista, né? Porque a gente vê muito profissional não sendo valorizado em alguns pontos. É verdade. Né? Como também eu vejo muito profissional que abandonou as câmeras, estão querendo trabalhar com um iPhone e está esquecendo que, peraí, você está diminuindo o teu custo, querendo manter o preço de um fotógrafo de essência. Sim. Né? Para ser sincero, esse pessoal que já está trabalhando com smartphone, eu não sei se eles conseguem, por exemplo, fazer uma resolução, fazer um álbum como esse, por exemplo, né? Então, eu não sei em termos de qualidade, de edição depois, para fazer uma foto. Porque, veja bem, um álbum como esse, essa foto, ela não é esse pedaço aqui, ela é inteira. Então, quando eu revelo a foto, ele tem várias imagens, mas isso aqui é uma foto só. Então, aqui ele tem 30 por 60 o tamanho da foto, né? Então, ele tem que ter uma resolução muito alta, muito boa, para poder não perder a qualidade na hora da revelação. Sim. Então, aqui nós temos o trabalho de captação da imagem, aí os noivos escolhem, depois a gente seleciona as fotos, faz o tratamento de foto por foto, faz a diagramação, que seria a montagem, e os noivos aprovando, vai para a encadernadora, aí sim é feito a encadernação do álbum. E sem contar, né, Marcelo, que quando a gente fala em fazer o tratamento da foto, significa 2 horas, 3 horas em cada foto, às vezes. Sim. Isso eu estou sendo bonzinho, né? Tanto é que o meu tempo hoje ele está muito escasso e eu até terceirizo esse trabalho. Então, eu não faço as minhas edições, eu passo para um profissional fazer, tanto de foto quanto de vídeo. Então, hoje eu terceirizo todo o meu trabalho de edição, porque graças a Deus a gente tem uma demanda bacana, eu tenho que fazer um atendimento bem feito para os meus clientes, eu gosto de dar atenção 100% para os clientes. E vamos contar também a segunda parte dessa história, né? O Marcelo, ele tem um estúdio dele. Sim. Onde ele faz aquelas fotos mais sensuais, de mulheres maduras, Sim. umas fotos mais executivas. E isso é muito importante, isso também gera uma certa demanda. Exato. Então, ter essa parceria, ter esses profissionais, ajuda demais.
Com certeza. Nós temos lá o estúdio fotográfico, fazemos foto corporativa. A pandemia, quando veio a pandemia, eu sobrevivi graças ao estúdio, porque evento zerou, parou, né? Aí eu fazia fotos de criança também, acompanhamento de bebês de 0 a 1 aninho, e aí foi minguando, os pais pararam de levar por medo e tal, e aí eu foquei em ensaio feminino e ensaio sensual. Foi o que sobrevivi à pandemia, fazendo esse tipo de ensaio. Então hoje a gente tem um outro Instagram, onde eu publico essas fotos de sensual, né? Não é nada misturado. Então eu tenho o meu Instagram oficial de eventos, é uma coisa, e de estúdio eu separei. Bacana. E tem a parte da videofilmagem, né? Sim, da filmagem de casamento. A filmagem hoje, Posso te contar um pouquinho como que começou a parte do vídeo na minha vida? André, eu fui convidado para fazer um casamento de uma tia minha. Um tio meu tinha uma câmera, uma webcam, e falou: Marcelo, você não grava o casamento lá para mim? Eu vou ser padrinho e tal. Nunca tinha pego uma câmera na minha vida. O que aconteceu? Eu fui lá com uma boa vontade, só que eu fazia o REC invertido. Hora que eu pensava que estava gravando, a câmera estava pausada. Hora que eu pensava que estava pausada, eu estava gravando. Resumindo, de um casamento inteiro, eu consegui extrair 7 minutos de vídeo. Falei, agora eu vou... né? Quando eu fui ver o vídeo que só tinha... Aí isso, por incrível que pareça, a noiva, que é minha tia, graças a Deus, ela adorou, porque ficou um vídeo curto, um vídeo dinâmico e tal. E aí, desde esse primeiro casamento, ficou isso. Falei, quando eu ouvia depois os noivos falando, nossa, mas vídeo de casamento é muito longo, é cansativo e tal. Aí eu peguei aquela ideia lá do passado, eu falei, eu vou começar a fazer um vídeo curto. Eu entrego o grande e faço um curto também, que hoje tem o nome de teaser e 99% dos profissionais fazem esse vídeo. Tanto é que nas demonstrações, na nossa reunião, hoje a gente apresenta só os teasers. Então eu vejo o perfil do casal, olha, você vai casar num ambiente aberto, fechado, vai casar no religioso, na igreja, onde vai ser no campo. E aí a gente tem vários casamentos e eu mostro aquilo que mais se identificar. Às vezes a gente até consegue mostrar o casamento aonde a pessoa vai casar. Então isso é bem legal. Que bacana. Né? Marcelo, me conta, onde que as pessoas te acham hoje? Hoje as pessoas me acham no meu Instagram, que é o @estudiofocusrp, e também me acham no meu site. No meu site eu consigo mostrar bastante também do meu trabalho, que é o www.estudiofocus.com.br. Olha, legal, isso é muito importante. E lembrando que a sua de filmagem também tem drone, né? Sim, nós trabalhamos... Tem a parte a parte de vídeo... a gente trabalha sempre, pelo menos para casamento, no mínimo com 2 câmeras. Por quê? Ela está gravando em ângulos diferentes. Por exemplo, no momento da entrada da noiva, está todo mundo focado na noiva. Ninguém vê que o noivo também fica ali nervoso, tenso, emocionado ali no altar. Então eu tenho uma câmera gravando a expressão do noivo, né? Então, olha aqui, André. Inclusive, essa aqui é uma foto panorâmica, tá vendo? Ela pega a lâmina inteirinha do álbum. Olha que bacana. Caraca, e olha o tamanho. Sim. Então, esse álbum aqui específico não tem muita foto panorâmica porque os noivos escolheram bastante fotos a mais, mas normalmente a gente costuma colocar pelo menos umas 5 lâminas panorâmicas dessas. Vamos falar um pouquinho para a festa aqui, ver? Eu vou te falar. Perdão. Gente, olha para a festa. Olha aqui, ó. Olha isso. Que foto mais linda é essa? A noiva é linda, o noivo maravilhoso. Sim. Foto dos padrinhos. Olha que top. Olha, com tudo que tem direito, robô, Megatron, óculos. Hoje você está presente em todos os momentos, né? E até foi interessante, o meu casamento,
Eu casei há 10 anos atrás, né? E eu que organizei tudo, eu que vi tudo. Só não vi o vestido da noiva, o restante eu que fiz tudo. Fiz um outdoor para minha esposa. Então, eu tirei um pouquinho do sonho de cada cliente meu, juntei tudo e montei meu casamento. Então, eu tenho um registro bem bacana do meu casamento, né? Tanto de foto quanto de vídeo, porque eu me inspirei em vários noivos que eu havia feito casamento. Bacana. Nossa, isso é divino, amigo. Divino, divino, divino. E com uma qualidade excepcional. Nós falamos tudo que pode, tudo que não pode, e vamos falar sobre os Story Make. Story Make. Que é o babado da internet. Né? Todo mundo critica, todo mundo fala, mas a gente precisa entender o que é o Story Make e qual é a função do Story Make. O Story Make, ele está ali para somar. A dificuldade que se tem hoje é quando tem vários Story Make. Cada profissional quer levar um Story Make. Aí realmente Pode falar. Vira uma salada. Porque se a decoração leva o Story Make, o fotógrafo leva um Story Make, enfim, se cada um levar um Story Make, vai ficar tudo embolado. Mas se tiver uma coisa muito bem organizada, por exemplo, eu mesmo presenciei, porque a gente também oferece esse trabalho de Story Make. Qual que é a função do Story Make, por exemplo? É você estar publicando quase em tempo real o que está acontecendo nas redes sociais do próprio casal. Então, que é legal. Isso quando é para o casal, não quando é para o profissional. Sim, para o casal. A gente faz a contrato do casal. Eu vou fazer só um parênteses ali para você, porque é a minha opinião, né? Eu acredito que o Story Make profissional, ele tem que acontecer antes do casamento. Eu sou o DJ, eu quero mostrar, então eu vou chegar antes de todo mundo chegar no espaço, vou fazer o meu Story Make, vou mostrar minha cena, minha iluminação, minha montagem. Faço ali meu Story Make, recolho meu material, pego meu Story Make e mando embora. Eu não tenho que intrometer e nem atrapalhar o casamento de uma noiva. Sim, eu sou a cerimonialista, vou fazer a mesma coisa. Ah, mas eu quero pegar a noiva chegando no espaço. Aí você começa a invadir a privacidade do noivo. Exatamente. E invadir a liberdade daquele noivo. Sim. Quando a noiva contrata, é esse caminho que você falou. Vou fazer ali ao vivo, vou publicar ao vivo, beleza. Uma coisa é você pegar, eu costumo dizer o seguinte, uma coisa é você pegar um telefone e fazer um videozinho daquilo que está acontecendo ali, postar na tua rede e tudo mais. Sim. Outra coisa é você querer contratar uma equipe e colocar lá dentro, porque aí você tem que dar alimentação para essa equipe. E aí você começa a interferir na logística daquele casamento. Com certeza. Realmente esse é o lado negativo, né, de quando cada profissional quer levar um Story Make para poder registrar, e aí se não tiver uma comunicação bacana com os profissionais oficiais que está ali para registrar aquele momento, ele acaba atrapalhando, né? De repente, eu vou entrar para pegar a entrada da noiva, e de repente entra numa foto principal. Esses dias eu vi um videozinho no Instagram. Amigo, tudo bem? Um cumprimentando o outro. Você é do Story Make? Eu sou fotógrafo. Eu fiz um vídeo maravilhoso seu. Você está em todas as minhas fotos. Eu já vi esse vídeo também. Aí um oferece o trabalho para o outro. Né? Aí um vende o trabalho para o outro. E os dois mesmo não tem nada. Justamente, do casamento foi embora, foi para as cucuia. É verdade. Então, assim, tem que ter uma harmonia em todos os sentidos e todos os profissionais. Nossa, tem casamento que é uma harmonia tão grande com todos os profissionais. Por exemplo, eu tenho cuidado, eu peço para o buffet, antes de servir, antes de chamar os noivos, me avisar para que eu possa fazer uma foto do jantar ali. Depois eu envio essas fotos para eles, tal. Mas para a gente registrar,
porque afinal de contas os noivos investiram naquilo, que nem, às vezes tem casamento que eu até saio um pouquinho antes, porque como são duas equipes, eu vou um pouco antes para fotografar a decoração do salão vazio, para poder mostrar a decoração, porque os noivos investiram para ter aquela decoração, né? Então eu prezo muito em detalhes, coisas que os noivos gastaram e que é legal mostrar depois também, para eles verem isso depois, porque são muito detalhes, e os noivos estão ali a mil e às vezes não conseguem ver os detalhes, né? Então isso a gente consegue retratar através da fotografia. Isso é muito legal, isso é muito importante. E você sabe que quando a gente está falando desses detalhes, desses momentos, é justamente para isso, é como você vai poder entregar isso. Sim, com certeza. Então, quando existe essa harmonia entre os profissionais, até posso contar um caso que aconteceu recentemente. Olha só, eu fechei um aniversário de 15 anos, fazia uns 2 anos que a cliente tinha fechado comigo. De repente, eu ganho uma viagem de navio para mim e para minha esposa, 1 semana em alto mar, e coincidiu de cair no sábado, que era esse aniversário de 15 anos. O que eu fiz? Não fui. Minha esposa foi e eu fiquei, porque eu tinha aquele compromisso. Poderia ter colocado uma pessoa no lugar? Poderia, mas não, eu honrei com a minha cliente. Ela fechou comigo há 2 anos, escolheu, eu quis que eu estivesse ali e ali eu estava. E para minha surpresa, no meio do aniversário, ela fez algumas homenagens e tal. Aí ela me chama, a gente gravando e tal, né? Ah, Marcelo, você achou que ia ficar de fora, né? Pessoal, vocês não imaginam, o Marcelo está aqui, mas a esposa dele está no navio fazendo uma viagem. Nesse momento ele deixou de fazer uma viagem para estar aqui registrando o aniversário da minha filha. Então, André, isso eu acho que não tem dinheiro no mundo que paga, cara. Sabe? Então, eu te juro, eu estava com vontade de fazer essa viagem, porque eu nunca tinha feito uma viagem como essa. Mas isso, para mim, cara, olha, não tem preço. Mas a viagem eu posso fazer depois, mas nós que trabalhamos com casamento sabemos como que é isso. Sim. Tem coisa que não tem preço. Sim. Tem coisa que nada paga. É verdade. A gente sabe que nada paga. Os depoimentos que às vezes a gente recebe, né, dos elogios do trabalho, cara, não tem preço. Isso é muito bacana, Marcelo. Marcelão, deixa eu te fazer aquela pergunta mais simples de todas. Qual é o prazo mínimo para a gente conseguir fechar uma data com um fotógrafo? O ideal seria pelo menos 1 ano antes do casamento, para que a noiva possa se programar certinho, ter a data, porque assim, os bons profissionais, às vezes, eles não têm todas as datas disponíveis. Então, quanto antes eles procurarem a possibilidade de contratar um melhor profissional, é melhor para ele, porque ele vai contratar com antecedência e vai conseguir o profissional para aquela data. Também já teve caso de noiva me procurar 1 mês antes e dar certo da gente fazer. Mas é muito raro. Então, assim, o quanto antes os noivos procurarem, eu acho que seria o ideal para que ele escolhesse um bom profissional, um melhor profissional. Bacana. Nós viemos falando ao longo dessas 15 entrevistas que nós já fizemos. Graças a Deus, o podcast, o Até o Sim, tem se demonstrado aos trancos e barrancos. A gente está crescendo, está aprimorando, estamos trazendo os profissionais e estamos aprendendo tudo sozinho, fazendo do nosso jeitinho mesmo. Como você viu, o nosso estúdio é nosso, é a nossa brincadeira. E aí a gente toca sempre nesse assunto com os fornecedores. Qual é o prazo? E a maioria dos fornecedores tem ali entre 7 e 6 meses e tal. Quando você fala de 1 ano, eu acho que é o ideal. Principalmente porque não é algo tão simples. É um dos investimentos mais auspiciosos do casamento. E tem que ter uma delicadeza, né? Não tem jeito. Tem que tratar ele com seriedade, porque
você ter um bom profissional junto, não tem preço. Sim. E André, e o bacana é que, às vezes, a maioria das vezes, o cliente se torna nosso amigo, cara. Então, depois do casamento, eu já tive convite para jantar na casa de noivos, cara. Então, assim, isso é muito satisfatório, sabe? Você registrou uma vida. E sem contar que você registra ali o casamento, depois o aniversário do filho, o gestante, casamento, a gestante, o nascimento do bebê, o primeiro aniversário, o 15 anos da filha. Sim. Cara, isso é uma história que vai Eu já fiz 15 geração. anos depois do casamento. Então, assim, a fotografia, o bacana de trabalhar com foto é porque ela tem um leque muito grande, você vê? Então, desde a foto de gestante, a foto de noivado, a foto do casamento, a foto dos 15 anos, enfim, ela tem um leque muito grande. Que bacana, amigo. Cara, eu estou muito feliz com esse bate-papo. A gente já está completando aqui 1 hora de bate-papo. Olha só! Boa! Queria te agradecer muito por poder falar um pouco desse trabalho. Marcelo é um super profissional, já participou aí das nossas feiras de noiva, está sempre com a gente quando a gente chama ele para fazer parte dos nossos projetos. Eu queria te parabenizar pelo teu aniversário. Obrigado. Parabenizar você pela sua estrutura, pela sua vida. Que Deus continue te abençoando muito, Marcelo. Agradecer por você fazer parte dos nossos projetos, ter aceitado o nosso convite, ter esse material lindo aqui que nós estamos vendo. Esse aqui é um álbum que eu montei de um pré-wed. Olha só que bacana isso, cara. Caraca. Ó. Aí eu fiz ele todo panorâmico, como portfólio, né? Mas para o cliente ter uma ideia. Com exceção a essa lâmina aqui, o restante são todas fotos panorâmicas. Eu procuro muito pegar movimentos, sabe? E onde são essas fotos? Aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão. Olha que legal, amado. Que lindo. Mas esses barcos estão aqui em Ribeirão? Está aqui em Ribeirão. É no Magic Garden? Magic Gardens. Eu faço muito ensaio lá. Eu gosto muito do paisagismo lá. E então eu procuro... assim, como os noivos compram muito o que ele vê, né? Então, às vezes ele vê... Aí, ao invés de ir para um lugar mais distante, poxa, vamos fazer por aqui mesmo. Essa foto aqui, por exemplo, eu quis tentar fazer eles como se fosse um coração. Eu tive que fazer uns 12 cliques para sair essa foto, que às vezes um adiantava, o outro atrasava, tal. Olha que efeito bacana, né? E o casal também é uma simpatia. Você vê, é isso que eu falei da conexão. Esse casal aqui entraram na água, tal. Então, olha como ficou bonito as fotos. Que bacana. Parabéns, abençoado. Muito, 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 muito bacana. Você viu a capa também? Que diferente, muito, muito feliz. Com gravação a laser, capa madeira, revestido em tecido, corte lateral. Isso. Muito, muito, muito feliz. Bom, Marcelo, antes de mais nada, agora a gente precisa chegar aos derradeiros aí. Queria te agradecer demais pela sua visita, agradecer pelo nosso bate-papo. Foi um bate-papo maravilhoso, a gente completou aí quase 1 hora. Que Deus te abençoe muito. E você precisando, nós estamos sempre aqui à sua disposição. Viu, meu amigo? Que Deus te abençoe. Pode fazer suas considerações finais. Bom, primeiramente eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que o lugar é muito aconchegante, me senti muito à vontade, parabéns. E eu queria falar um pouquinho da sua pessoa. Obrigado, Abado. André, é o seguinte, a gente já teve a oportunidade de participar de alguns encontros de noiva junto, né? E organizado por você, e eu percebi, assim, a sua personalidade, a sua pessoa em si, sabe? O carinho que você tem, o cuidado que você tem com os profissionais, com os noivos, com o evento em si. Então, você, assim, é uma pessoa, cara, muito especial. Obrigado. Então, assim, você está
aqui no meu coração, cara. O que precisar de mim, eu tiver no meu alcance, pode contar comigo. Eu só tenho a agradecer. Quando eu faço nossos eventos de noiva, eu faço com respeito aos fornecedores, Sim. com respeito às noivas. Eu costumo dizer que o dinheiro é sempre consequência de um bom trabalho. Sim. Então, eu vejo muita gente fazendo feira de noiva pela questão financeira e não pela questão real. Sim. Eu comecei pela questão real e eu acho que não seria justo comigo e com meus parceiros eu, ao longo do tempo, mudasse essa estrutura, né? Quando eu falo que eu comecei nossos eventos pela questão real, que seria as noivas, eu comecei dentro do nosso salão para trazer noivas para o salão. Então, e claro, oferecer outros produtos, outros serviços, mas sem venda casada. Sim. Sem o BV que eles falam, sim, né? Sim. Sem a famosa venda casada. Então, eu acho que não seria justo com as noivas, por mais que nós tenhamos crescido ao longo desses anos, eu transformar isso em algo que fosse só pela questão financeira. Então, hoje nós estamos fazendo Ribeirão Preto, Araraquara, Franca e Uberaba, a feira de noiva, o encontro de noivas Alfred. A gente está indo para Uberaba, abrir Uberaba. E, cara, eu só tenho a agradecer a vocês, aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores, porque Deus não só ajuda a gente. Eu posso falar com o pessoal que está nos assistindo? Olha, você que é profissional e que vai ter a oportunidade de participar de um evento que o André está organizando, pode ir. Eu sou prova viva de fechamento de contrato. Já fechei contratos através desse encontro de noiva. Então, pode ir. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Nos abençoe. Amém. Obrigado, viu? E que a gente continue nessa jornada aí, hoje para todos sempre, juntos. Amém. Precisando de mim, sabe onde nos encontrar. É recíproco. Eu queria agradecer nossos patrocinadores, o Zé Tem, bebidas para eventos e casamentos, e a Ar Espaço Livre, que ela cuida de tendas para o seu casamento em espaços abertos, né? Então, tudo que você for fazer do seu casamento, que for numa chácara, que você precisar de uma tenda cristal, a Espaço Livre tem para te fornecer. E com segurança, com qualidade, com RT, liberação de bombeiro, tudo que você precisar. Então, e são nossos parceiros e eu não posso negar. Eu posso falar um pouquinho só da importância de uma tenda? Claro. Lembra que eu falei daquele aniversário, daquela mãe que fez uma homenagem para mim? Na semana do aniversário deu previsão de chuva e ela alugou um salão que era pequeno, os convidados iam ficar todo na área externa. Aí a cerimonialista conversou com ela e falou, olha, você vai correr o risco, tá dando tal previsão, é perigoso chover. Aí ela realmente alugou, eles fizeram lá um espaço com a tenda, ficou muito bom. E realmente no meio do aniversário, a hora que terminou o cerimonial, começou a chover. Aí fecharam as laterais assim, transparente, ficou bonito, deu um efeito bonito. Usamos até drone no começo, ficou maravilhoso. Então é importantíssimo. E lembrando que de setembro até novembro, é o nosso período de águas. A gente está passando por uma estiagem normal, mas é o nosso período de águas, né? Então tem que ter essa paciência aí de esperar chegar até o final aí do ano, porque vai começar a chuva agora e você ter uma tenda ali num casamento, numa chácara, é a segurança que vai fazer dar tudo certo. Então a Espaço Livre vem para isso, para fortalecer isso. E o Zé Tem, que é a empresa de bebida, é aquele negócio, você vai montar teu casamento, você vai montar tua estrutura, tá com a grana curta, quer você mesmo comprar teu bar, chega lá no Zé Tem, fala que você viu aqui com a gente no Hotel Sim, que ele vai, além de fazer um bom preço, ele vai te ceder todos os vasilhames pro teu evento. Vou indicar para minhas noivas. Glória a Deus, que Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Pietrão, valeu, filho, pode encerrar para nós, que Deus abençoe a todos. E vamos embora.
Obrigado, viu, gente? Obrigado pela audiência, obrigado sempre. Esse é o que está no ar agora.